Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai dar, de certa forma, seguimento à semana passada, que foi voltada a essa eleição de 2022. E hoje eu quero trazer um texto que foi uma reflexão e um estudo de Petrônio Filho, que é funcionário do Senado Federal, é um consultor, é um homem com uma cultura bem vasta, com um entendimento político muito grande, e que tem obras publicadas muito interessantes. Ele é cirista, era eleitor, né, de Ciro Gomes, pelo menos isso é o que consta oficialmente. E ele faz umas colocações muito interessantes, porque para a gente analisar o cenário político brasileiro, isso virou uma situação extremamente complexa, porque tanto a esquerda quanto a falsa direita, elas fabricaram dois mitos políticos. Lula é um mito político e Bolsonaro é um mito político. Mas existem diferenças nessas mitologias, né? Existe diferença de conteúdo programático das ideologias que elas professam. Então, uma coisa é a mitologia política, outra coisa é a ideologia daquela mitologia. Outra coisa é o candidato em si, a pessoa do candidato, a trajetória política do candidato, né? Outra coisa são as chamadas coalizões partidárias, ou seja, aquilo que envolve a candidatura. Meu Deus do céu, eu já perdi de conta o número de vezes que eu já falei sobre isso. O candidato envolve o candidato uma sequência de apoios políticos. Certo? Esse apoio político ele não é um apoio que é dado somente dentro da política. O apoio político ele é dado fora também do plano político. Ou seja, são aquelas forças empresariais, são as forças militares, são as forças bancárias, são as forças políticas, etc. São aquelas forças que apoiam a candidatura, que investem dinheiro na candidatura. Porque, evidentemente, aquele candidato, se eleito for, não é? Ele tem um programa de governo que será interessante como projeto, né, de ganhar dinheiro para aquela equipe que apoia o candidato. Então, é muito importante nós olharmos para o candidato, mas nós olharmos também para a candidatura política, portanto, para aquele núcleo que envolve o candidato. Muito bem, qual é o núcleo que envolve o Bolsonaro? Eis a primeira pergunta. Qual é o núcleo que envolve o Lula? Eis a segunda pergunta. Então, isso é um cenário mínimo que a gente tem que avaliar. Um outro cenário mínimo que nós temos que avaliar é o seguinte: como são feitas as composições políticas dentro do Brasil? O brasileiro comum não sabe. O brasileiro comum não sabe o que é um partido político, por exemplo, né? Ele não sabe como é que você coloca lá dentro deputado, senador, vereador, governador. Há um desconhecimento completo de como funciona a máquina dos partidos políticos. Eu também já falei muito sobre isso. Existe um outro ponto que o brasileiro desconhece também. Quer dizer, que é o que de fato diferenciou um governo do governo. Não é? Porque quando a gente fala de governos, o governo do Bolsonaro, o governo do Lula, o que existe? O governo do Fernando Henrique, o que esses governos de fato fizeram? Né? Bem, eu vou pegar aqui um texto do Petrônio, que foi publicado em 17 de setembro agora, deste ano, que tem um título
não existe polarização política. Mas de saída eu já discordo desse texto dele. Tem muitas coisas aqui que eu discordo no texto, mas os dados que ele oferece são reais, tá certo? Então, uma coisa é a interpretação dele sobre uma realidade e, evidentemente, todos nós temos o direito de interpretar uma realidade de acordo com o conhecimento que a gente possui. E ninguém é obrigado a concordar com a gente, tá certo? Então, embora eu discorde de muitas posições que o Petrônio tenha, ele é um homem muito sério nas coisas que ele coloca, né? Então, um outro ponto aqui que eu quero deixar claro, sobre o qual eu já falei, e por que eu estou falando, destacando todos esses pontos antes de começar a leitura do texto. Porque, a meu ver, a história política será eleito agora o presidente da República em 2022. Ok. Esse cenário que nós estamos tendo agora, ele não é um cenário fruto de 2022 ou fruto somente da gestão do Jair Bolsonaro. Ele é o fruto da gestão de um processo histórico. Então, a questão no Brasil é o seguinte: quando se vai fazer análise de qualquer período político, porque eu não estou analisando o período político, eu estou analisando o período histórico. Eu não consigo, pode ser um defeito meu, uma deficiência, mas eu não consigo desenquadrar o momento histórico de hoje de uma sequência histórica que vem sendo seguida dentro do Brasil. Porque no meu entendimento, e segundo os meus estudos, existe um fio de continuidade aqui. Não é? Esse fio de continuidade, evidentemente, que ele não é um fio reto. Ele tem curvas, ele tem contornos, ele tem ruptura, depois ele é recuperado novamente. Mas existe no bojo, no todo da política nacional, desde 1822. Eu sou, talvez, a única pessoa que eu conheça dentro de mídias sociais, que tem mídias sociais, que usa as mídias sociais, ao falar sobre história, que vem batendo em cima desse ponto. Há um fio de continuidade desde 1822, um fio político, de manipulação e de manietagem dentro da política desde 1822 por uma oligarquia específica, que está distribuída entre militares, elites empresariais, elite política, elite jurídica e sociedades secretas. São 5 frentes aqui que têm construído a história nacional, E é uma história de polarização política. Sempre foi. É uma história de uma eterna luta entre o chamado bem e o mal, que são 2 categorias ontológicas que saem da esfera do político. Essas categorias ontológicas entraram dentro da política a partir de um determinado momento histórico. A gente vê essas categorias surgidas já na antiga Índia, portanto, há 5.000 anos atrás. Elas foram evoluindo, não existia o mal enquanto categoria ontológica. O mal é uma presença que vem, teoricamente, se contrapor ao bem, depois de muitos milênios. Isso não existia. E aquilo penetra na religião e muito tempo depois vai penetrar no campo político. De tal modo que, se você tiver aí depois, com a Revolução Francesa, estabelece-se que a esquerda, definitivamente que a esquerda é o mal e que a direita é o bem. Mas nem sempre as coisas foram dessa forma. E aqui é preciso entender o que significa esquerda e o que significa direita. Então, no Brasil, todos esses conceitos são misturados. As mídias sociais, ao mesmo tempo em que elas facilitaram, democratizaram a informação e, de certa forma, o conhecimento, que são coisas distintas, houve uma vulgarização de ambos, de tal modo que você não consegue distinguir hoje o que é um dado correto e o que é uma mentira. O que é uma verdade histórica, um fato histórico. O fato histórico é alguma coisa que você não pode mudar.
Por exemplo, houve escravidão. Ponto, isso é um fato histórico. A forma como você vai interpretar a escravidão é a partir de certas correntes teóricas. Mas não tem como negar que houve escravidão. Percebe? Então, uma coisa é o fato histórico, outra coisa é a interpretação teórica ou marcada por uma ideologia, não é? Que vai interpretar o fato histórico. Aqui é que reside o problema. Você tem, portanto, correntes à direita e à esquerda de interpretação teórica em cima de fato histórico, que vão manietar o fato histórico, vão puxar o fato histórico para o lado de A, de B ou de C. Pronto. Isso aqui é menos do que o básico para a gente conversar sobre um assunto, né? E no Brasil atual está cada vez mais difícil, porque se antes a esquerda era uma esquerda atrabiliária, ou seja, que impedia discussões porque ela tinha uma aura de pureza intocável, criou-se uma falsa direita, é falsa mesmo. Para entender o que é esquerda e o que é direita, nós precisamos de ter uma definição técnica sobre os termos. Eu já fiz programa sobre isso. Confunde-se no Brasil direita com nacionalismo, com conservadorismo, com tradição. A confusão é de tal forma no Brasil que, olha, é inacreditável o cenário que a gente tem. De distopia social, distopia política, distopia histórica. Isso porque cada grupelho quer pegar o fato histórico, manietar o fato histórico, manipular o fato histórico para ajustar ao seu Deus político do momento. A política não é a história. A política é um segmento dentro da história. Você não pode alterar a história para favorecer o seu candidato político, seja ele A, B ou C. Todo mundo tem direito de ter o seu candidato político. O que não pode é a manietação, é a manipulação, é a mentira, é o engodo. É isso que é complicado, né? Dentro do Brasil. Bem, então vamos lá. Eu vou ler o post do Petrônio. O post do Petrônio, repito, foi publicado no Facebook dele no dia 17 de setembro de 2022. Não existe polarização política. A eleição presidencial de amanhã aqui ele está querendo dizer, o texto foi publicado dia 17, tá? Mas ele está querendo dizer de amanhã, não no sentido de tempo determinado. A eleição presidencial de amanhã não vai ser uma escolha entre o capitalismo e o socialismo. Isso é uma mentira que os bolsonaristas estão criando. Longe disso. As urnas irão decidir tão somente o modelo de capitalismo. A escolha é se o país deve insistir no capitalismo de Estado mínimo e mercado máximo, cujos resultados serão desastrosos, inclusive para a economia. Aqui eu quero fazer um parênteses, sobre o qual eu já falei muito também. O Brasil, desde 1822, é dirigido por um grupo, independentemente da época. A partir de 1822, existe uma elite que dirige o Brasil, e esta elite sempre se posicionou como sendo de direita. Preste atenção no que eu estou falando. Quando você vai ver a categorização de direita no século XIX e de esquerda, ela não tem relação com a direita que vai ser criada a partir de 1822 no Brasil. Então aqui já começa um imbróglio. Mas o fato é o seguinte: esta oligarquia que diz que é de direita no plano político, ela vai implementando medidas de esquerda dentro da política. Nós não tivemos nunca nenhum governo de esquerda dentro da esfera federal
portanto, dentro da presidência da República, até a redemocratização. Portanto, o governo do Fernando Henrique, o governo que é inaugurado pelo Fernando Henrique, porque o Sarney não era esquerda e o Collor não era esquerda. Tá? Então, a partir de 1822, nós temos uma elite que se diz de direita, que implementa todo um governo de esquerda com uma forte característica socialista comunista. Isso aqui já é o grande imbróglio da política nacional. Tá claro? Bem, então, a partir da redemocratização, nós vamos ter um governo de esquerda, que inaugura com Fernando Henrique. Aí, mesmo esse governo de esquerda, eu também já fiz aula sobre isso, é preciso se perguntar, qual é a esquerda que o Fernando Henrique trouxe? Sim, porque você tem uma classe de esquerda na esfera internacional ligada aos grandes bancos. O nome técnico dela, na época do Fernando Henrique, era o chamado socialismo fabiano. Então, o Fernando Henrique é uma esquerda que privilegia o capital e os bancos. Portanto, privilegia aquilo que a gente vai chamar de nova ordem mundial, mas a direita também. Tá claro? É em razão disto. Então, se você está privilegiando o capital, você está privilegiando um modelo de capitalismo. Está entendido como é a barafunda nacional? Quando você pega o governo de Cuba, vamos tentar entender. Ele não está privilegiando o capital internacional. Ele é comunista mesmo. Comunismo não é marxismo. O marxismo não é socialismo. O capitalismo foi previsto pelo Marx como sendo uma das etapas para se chegar ao socialismo. E o Marx está correto, hein? E ele explica por quê. Porque o capitalismo vai levar a uma concentração de renda absurda. Você vai promover uma elite capitalista, financista, que ficará cada vez mais rica, concentrando tudo. Bem, então, olha a dificuldade que é entender o Brasil em termos históricos. Uma direita que se assume como direita e que nunca agiu como direita. Né? Ela, pelo contrário, ela privilegia uma ideia de esquerda que também não é uma esquerda correta, é uma esquerda mambembe, não é? Mas é uma esquerda. E essa elite no poder, ela vai dizer sempre que o pessoal de esquerda é que representa um perigo. É uma sequência de fraude histórica inimaginável à história brasileira. Porque quando você pega a história americana, a história inglesa, a história francesa, os partidos se definem em linhas ideológicas muito claras. No Brasil não há linha ideológica definida. Qualquer coisa serve para qualquer coisa, é o chamado presidencialismo de coalizão. A única coisa que interessa a eles é dizer que eles são diferentes e puros, quem está no poder, e que existe sempre um inimigo que é impuro e que vai fazer o mal para a nação. Esse é o discurso de ensaboamento dentro da história política nacional. Mas é só discurso. Tá? Pragmaticamente, não existe essa diferença. Agora, então vamos tentar aprofundar um pouco nisso. Continuando aqui. Então, o que o Petrônio está falando é o seguinte: as urnas irão decidir tão somente o modelo de capitalismo. Então veja que a esquerda do Fernando Henrique e a esquerda do Lula privilegiaram o grande capital. Mas o que o governo do Lula fez, que o governo do Fernando Henrique não fez, que o governo do Bolsonaro fez? A escolha é se o país deve insistir no capitalismo de Estado mínimo e mercado máximo, cujos resultados estão sendo desastrosos, inclusive para a economia. O capitalismo de mercado mínimo e de Estado mínimo e mercado máximo é exatamente a proposta do Bolsonaro. E tem um detalhe, foi a proposta do Fernando Henrique Cardoso.
ou se vamos retomar o modelo de capitalismo previsto na Constituição, em que o Estado regulamenta o mercado. Um modelo baseado no combate aos abusos do poder econômico e na proteção a vulneráveis, como índios, idosos, mulheres, minorias e miseráveis. Está certo, Petrônio. Vamos entender aqui a questão. Então, o Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro governo, depois de 1822, eleito a ser de esquerda. A esquerda do socialismo fabiano. O socialismo fabiano, do Fernando Henrique Cardoso, ligado à City de Londres, aos Rothschild, e o governo do Bolsonaro também está ligado a essa gente, e o governo do Lula também teve que ir lá pedir bênção a essa gente. O Mário Garneiro foi o agente responsável por fazer essa tramitação, né? Porque os bancos centrais mundiais são controlados pelo FSB, pelo grande banco central do mundo, que está na mão da coroa inglesa e dos Rothschild. Mas o Banco Central brasileiro, ele tinha um tipo de autonomia que os outros bancos centrais não têm. E que o Michel Temer começou a destruir essa autonomia e o Bolsonaro também. É preciso entender essas pequenas diferenças, tá? Porque elas fazem uma grande diferença. Então vamos lá. O Fernando Henrique é um cara de esquerda, com um governo de esquerda, que começou o processo de privatização, ou seja, ele começou a falar em Estado mínimo e mercado máximo, só que ele não tinha uma coragem de falar efetivamente que implementar um capitalismo de Estado mínimo, porque ele se assumia como esquerda, um socialista fabiano. Então, o Fernando Henrique começou o processo de privatização vendendo empresas estratégicas. O que é empresa estratégica e que nenhum governo do mundo vende, hein? Você não vende empresa de água, você não vende hidrelétrica, você não vende empresa de energia, você não vende empresa de petróleo, você não vende empresa de minério. Isso aqui é o básico, viu? Não se vende isso, porque isto é reserva estratégica. Ninguém vende as águas do seu país para ser controlado por uma empresa internacional, por um governo internacional. Ninguém privatiza isso. No Brasil, todas essas coisas foram privatizadas. Todas. Sob a premissa falsa de que as empresas são corruptas. O fato delas serem corruptas significa que você tem que aperfeiçoar o mecanismo para combater a corrupção. Botar o corrupto na cadeia, não é vender a empresa. Tá? E mesmo o mecanismo de corrupção brasileiro, eu também já fiz programa sobre isso, ele segue uma lógica que começou a operar já no período do governo militar, aonde essa lógica de corrupção dentro da política foi aumentando gradativamente com o passar do tempo. Então, existe uma contabilidade numérica, já foram feitas pesquisas em cima disso, muito sérias, pesquisas acadêmicas, provando que o funcionamento do aparelhamento e da corrupção dentro da máquina pública estatal é um projeto tocado por ninguém sabe quem, mas ele é um projeto matemático de destruição do Brasil, de tomada política do Brasil, tomada econômica do Brasil, e destruição do Brasil para transferência, né? Porque o que o Estado regulamenta? O que o Estado tem na mão dele? Qual é o poder do Estado? Se a gente não entender isso, nós não vamos entender o que é um Estado. E o que significa um Estado mínimo. Então, qual é a definição de Estado mínimo ou de Estado máximo? Porque, teoricamente, o socialismo é o Estado máximo, o comunismo, o marxismo. E de fato foi. Ele foi na China, por exemplo, ele foi na Rússia, né? Ele foi em Cuba, né? Ele é, não na expressão máxima, mas ele é na Venezuela. O que é o Estado máximo? É quando o governo regula tudo.
toma conta de tudo, né? E você não abre brecha para a iniciativa privada. Então, a gente tem extremos. O capitalismo de Estado mínimo e mercado máximo é uma coisa horrorosa, porque o Estado não manda nada e ele delega todos os poderes para as grandes corporações. Ele vai destruindo o sistema de saúde, por exemplo, né? Porque a saúde é uma obrigação do Estado, que nós pagamos impostos, infraestrutura é obrigação do Estado, recursos estratégicos é obrigação do Estado, economia é obrigação do Estado, a regulação da economia. Então você não pode pegar aquilo que é obrigação, educação é obrigação do Estado, porque se a educação não for obrigação do Estado, aí você fala, não, as empresas, as escolas privadas vão regular. Não vão, porque o empresário ele só está preocupado com lucro. Ele não investe em pobre. E, por outro lado, quem tem que melhorar a economia do país é o Estado mesmo. O empresário vem na esteira do processo que o Estado está fazendo. Então, o capitalismo de Estado mínimo e mercado máximo é a regra do Bolsonaro. É a regra americana, tá? Que é horrorosa. Os Estados Unidos estão sendo chumbados por dentro. Aquilo ali só não aparece porque eles têm outros mecanismos e, de fato, eles são uma federação. Não é? E a elite americana não se formou como a elite brasileira. De fato, a gente tem um tipo de capitalismo nos Estados Unidos. Diferente. Né? Mas quando se fala que os Estados Unidos são um país de primeiro mundo, sobre que premissa nós estamos falando isso? E aí, quando você pega, então vamos pegar os dois opostos, capitalismo de Estado mínimo e mercado máximo. E o Estado máximo, não é? Controlando o capitalismo e com o mercado mínimo, isso poderia ser, de certa forma, a definição exata do grande comunismo ou do grande marxismo. Você tem um Estado que faz tudo, não tem nada de empresa. A pergunta é, existe um outro tipo de esquerda que conjuga capitalismo e Estado? Existe, o socialismo fabiano. Certo? O governo do Lula. Pronto. Não é? Bem, então, é isso que o Lula representa. O Lula representa um tipo de capitalismo de esquerda, onde o Estado regulamenta o mercado. E veja, isso está certo, hein? O Estado não pode deixar o mercado atuar livremente. Eu sei que grandes corporações, para a gente ter uma ideia da loucura e do absurdo, quando nós entramos do lobby empresarial, quando nós entramos num supermercado, 98% dos produtos que nós vemos ali, eles são derivados de somente 5 grandes empresas, 5 grandes multinacionais. Essas multinacionais, elas de fato só estão interessadas em lucro. Elas não querem saber se o que você está comendo, se o que está entrando dentro da boca da gente é veneno, se está matando. É só ver a curva da quantidade de gente doente que tem no mundo. Vou dar um exemplo. Eu compro uma água de coco que vem escrito na embalagem Tetra Pak de que o coco foi extraído de forma natural e que aquele coco é um cultivo orgânico. Ok, o coco é um cultivo orgânico. A forma como eu vou embalar o coco, que está dentro de uma embalagem Tetra Pak, por exemplo, que tem alumínio, dá câncer. Então, de que me adianta eu estar consumindo um coco de uma embalagem envasado dentro de uma embalagem que me dá câncer? Percebeu a situação? Ora, se fica comprovado que eu tenho uma empresa que está matando o povo, né, e ela está ganhando dinheiro cada vez mais em cima da mortandade, o Estado tem que entrar e regular aquela empresa, tem que submeter a empresa. Ele não tem que fechar a empresa, mas ele tem que colocar leis que regulam o mercado de atuação. Por exemplo, você não pode matar a população.
para o empresário ficar mais rico. Meu Deus do céu, isso é uma questão de humanidade. É isso que está em jogo. Percebe? Então, é bom ter o capital privado. O Estado precisa disso, porque o Estado não pode fazer o papel do empresário. Mas o empresário não é o Estado. O empresário não se interessa pelo Estado, por políticas públicas. Ele não faz campanha de mecenato. O empresário quer saber, na maior parte das vezes, de ganhar dinheiro, de ficar rico. Investe, tem um retorno parcial muito pequeno em relação ao cuidado com a população. Esse cuidado é do Estado. Então, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro e o Fernando Henrique está exatamente aqui. Na prática, o que eles fazem? O que definiu o governo deles? Né? Então, existe um modelo baseado no combate dos abusos do poder econômico e na proteção de vulneráveis. Índios, idosos, mulheres, minorias, miseráveis, pobres, gente sem saúde. O governo do Bolsonaro acabou de cortar para beneficiar o orçamento secreto do Centrão, o orçamento para tratamento de câncer. O Paulo Guedes tinha que estar preso, enjaulado, junto com o Bolsonaro. Isso não é uma brincadeira. Eles tiraram dinheiro da farmácia pública que vende medicamento a preço subsidiado para a população pobre. Quantos medicamentos hoje custam R$400? O cara ganha, às vezes, menos do que um salário mínimo. É isso que é o Estado regulando o mercado. Não é? Continuando o texto. A eleição não contrapõe gastança versus responsabilidade no governo federal. Aliás, minto. Esta é a única polarização que de fato existe e ela é dramática. As duas candidaturas representam extremos opostos. O governo Lula, e aqui ele começa um dado que é preciso conhecer. O governo Lula registrou superávit primário em todos os anos, média anual de 56 bilhões. Tais superávites são uma economia para pagar a dívida pública. E a dívida líquida federal diminuiu durante a gestão Lula de 37,7% do PIB em 2002 para 25,8% do PIB em 2010. Sua sucessora, Dilma Rousseff, reduziu essa dívida para 21,9% do PIB em 2015. Qual é a questão aqui do superávit e do PIB? O Adriano Benayon, eu já fiz inúmeros programas sobre isso. Na Constituição de 88 foi inserida uma cláusula fraudulenta pelo PMDB para quebrar o Brasil. Então o Brasil acumula dinheiro e ele desvia o dinheiro do orçamento para pagar bancos. Tá claro? Então quando você faz superávit primário para pagar a dívida, evidentemente que está pagando a dívida de banco. E esse processo ele tem que ser feito. O governo tem que diminuir a dívida pública. Agora, como é que você vai diminuir e alimentar o banco? Aqui é o gargalo, o grande gargalo que está colocado dentro da Constituição Federal, que o Adriano Benayon falou que é o grande crime, que foi tecido e que surgiu logo depois da ditadura militar, já veio com a Constituição de 88 pronta. Não tinha nenhum governo de esquerda naquela época, hein? Então veja que é um plano armado contra o Brasil logo depois que a milicada sai do poder, para quebrar o Brasil e transferir o Brasil para uma elite empresarial e supranacional. Então, continuando. No outro extremo, o governo Bolsonaro registrou déficit primário em todos os anos. O rombo médio anual foi de 290 bilhões. Vamos entender o que foi feito? O Lula economizou durante o governo dele, o Lula e a Dilma. O Bolsonaro gastou. O Bolsonaro gastou 290 bilhões.
que não estavam previstos. Quem banca o governo federal? Bancou. Certo? Porque quando o governo banca, quando o governo gasta, ele está tirando dinheiro da onde? Do banco, é o banco que está financiando. Se o governo Lula privilegiou banqueiros, o governo do Bolsonaro, que é criminoso, beneficiou os banqueiros numa escala nunca antes vista na história brasileira. Juntamente com Michel Temer, Bolsonaro fez a dívida líquida federal mais do que duplicar em termos relativos. Ela saltou de 21,9% do PIB em 2015, último ano fiscal do PT, para 46,4% do PIB em 2022. Esses números foram apresentados pelo Petrônio no livro dele, Mentiras que Contam sobre a Economia Brasileira, publicado pela editora Dialética, que é a maior editora acadêmica do Brasil. Esse livro está à venda, vale a pena comprar. É preciso comprar para entender os crimes do governo do Bolsonaro. Crimes de lesa pátria. Então, a eleição não vai contrapor capital com trabalho. Ela vai decidir sobre a inclusão ou exclusão dos trabalhadores no pacto social. Jair Bolsonaro, em toda a sua vida pública, jamais se sentou para negociar com líderes sindicais. O Ministério do Trabalho foi extinto no início do seu governo. O PT é uma representação, ainda que imperfeita, dos trabalhadores. O partido nasceu do sindicalismo paulista. Sindicalistas fazem greves por aumentos salariais e por direitos trabalhistas, não para tomar o poder. Discordo do que ele está falando. O PT do Lula sempre negociou e fez acordo com os poderosos, que seguiram lucrando em seu governo até mais do que antes. O PT pode ser acusado de ser subserviente, nunca de ser subversivo. Discordo. O PT tinha um projeto de poder alardeado, falado, altamente radicalizado, que ia, como proposta, impor o Estado máximo sobre a premissa de Cuba, sobre a premissa da Rússia antiga, sobre a premissa da China antiga. É mentira. Isso é engodo. É esse tipo de coisa que o povo não aguenta mais. Não é? Mas assim, baseado em que ele está falando isto? Ele deve ter as razões dele, evidentemente. Não é? Então, agora, um fato é verdadeiro. O PT, o Lula, uma das habilidades do Lula é conversar com frentes completamente divergentes. O Bolsonaro não conversa com ninguém. Ele é um ignorante. Um presidente da República, qualquer político, precisa de aprender a dialogar com diferenças de base, porque o Congresso Nacional é uma casa de múltiplas leituras. Bolsonaro é um ignorante, é um bruto, xinga todo mundo, é um sujeito que não tem compostura. Nunca teve. Olha, eu já achava o Lula uma figura execrável em termos de compostura. Evidentemente que o Bolsonaro ultrapassou o Lula, porque o Lula nunca fez os absurdos que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro não conversa com ninguém, ele compra as pessoas. Ele sequer tem capacidade cognitiva para conversar. Não é? Então, como é que você tem um sujeito ocupando o cargo máximo da presidência da República que não tem condição de diálogo? Ele leva o país a uma guerra contínua. Isso o Lula não fez. Ele conversava. O Bolsonaro corrompeu muito mais do que o Lula e cria muito mais confusão nacional e internacional do que o Lula. O problema é que ele está acobertado pela mídia, porque os banqueiros e a elite empresarial brasileira estão ganhando dinheiro como nunca ganhou. Essa é a razão pela qual ele está blindado. Você pode falar, mas a mídia está contra ele. Mentira! A mídia brasileira nunca esteve contra ele. A mídia brasileira é completamente favorável ao projeto neoliberal do Paulo Guedes. Completamente favorável. É preciso entender o que está em jogo. Né? Então, o PT foi subversivo? Foi subversivo. E foi o PT que trouxe no Brasil a polarização do nós contra eles. O que o Lula fez contra o Fernando Henrique Cardoso, o que o PT fez, foi uma coisa absolutamente indizível. Indizível. E eles criaram esse movimento de ódio.
contra todo mundo, para criar uma aura mítica de pureza. O bolsonarismo fez a mesma coisa. Ele segue a mesma cartilha do PT. Piorada. Porque é uma gente incompetente, é uma gente estúpida, não tem intelectuais atrelados, não tem base eleitoral, eles não têm nada. A única coisa que eles conseguem fazer é um grau de corrupção para passar os projetos de poder. Um grau de corrupção inimaginável. O Lula foi ruim? Foi. Sob que aspecto? O governo. Mas não há nada, até o momento na história brasileira, que se equipare ao Bolsonaro como pessoa física, como presidente da República e como ato de governança. Porque são coisas distintas e o brasileiro mistura. Uma coisa é o Bolsonaro como chefe de Estado. Ele é uma aberração política. Outra coisa é o governo do Bolsonaro. É outra aberração política. Então, o que a esquerda pensa sobre o governo, ela tem lá os direitos dela. O que eu penso sobre os governos da esquerda e sobre o governo da falsa direita é baseado no meu critério. Não é? Então, continuando, o Partido dos Trabalhadores venceu 4 eleições presidenciais e não realizou uma única reforma estrutural. Isso é verdade. Lula nem de longe tentou implantar o socialismo no Brasil. Também é verdade. Ele tampouco aderiu ao desenvolvimentista Getúlio Vargas, o maior líder trabalhista da nossa história. Também é verdade. O PT abraçou o neoliberalismo e o rentismo em 4 mandatos presidenciais. Também é verdade. O PT seguiu a cartilha do que o Fernando Henrique Cardoso tinha aberto. Mas o que o PT fez para os pobres? Que tornou Lula, de fato, uma figura, e os governos do PT, um governo exitoso. Ele teve políticas sociais de proteção, não é? E de inclusão. Ele cuidou da saúde, ele cuidou da economia, ele abriu crédito para a classe pobre. O Brasil tem uma imensidão de pobres, gente. Isso não é uma brincadeira. Para nós termos uma ideia do que significa no Brasil, não é? 1% da população brasileira, preste atenção no que eu vou falar, 1% da população brasileira é branco. Isso, declaração oficial de imposto de renda. É branco, ganha mais de 15 mil reais por mês e tem universidade. Você se enquadra nessa categoria? Essa é a pergunta. Você se enquadra? Você é branco? Você tem terceiro grau e ganha mais de 15 mil reais por mês? Você representa 1% da população brasileira. Tá bem? Se você não está enquadrado aqui, você é classe média baixa e pobre. A maior parte da população brasileira vive com um salário mínimo. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes. Então, assim, vamos transformar em números. 180 milhões de habitantes são pobres, ou classe média. Como é possível um país com esta dimensão continental e com estes números concretos de fonte de renda não ter política pública que olhe para os mais pobres, para uma classe média que precisa de apoio, que precisa de cultura, que precisa de educação, que precisa de transporte? Quem pode pagar 70, 80 mil reais, que é o preço do carro popular mais barato hoje no Brasil? Quem pode pagar? Um Land Rover custa 800 mil reais, 400 mil reais. Quem tem dinheiro para andar de Land Rover? Ou quem tem dinheiro para andar num carro de 70 mil, de 80 mil? Que é um Gol, que era um carro popular. Então, a diferença dos governos do PT foi a inclusão da classe trabalhadora. O que é classe trabalhadora? É só sindicalista? Não, meu Deus do céu. Classe trabalhadora é todo mundo que trabalha, uai. Você tem que incluir
são mais de 180 milhões de pessoas. Então o governo do PT, de fato, fez uma opção econômica para gerar emprego, para aumentar realmente o salário mínimo, para defender os funcionários públicos. Funcionário público tem que ser regulado e ele tem que apresentar eficiência no seu trabalho? Tem. Mas aí você regula aquilo ali, implementa a lei. Se ele não estiver funcionando, demite ele por justa causa. Agora, você não pode demitir todos os funcionários públicos e colocar só gente contratada, porque essa pessoa contratada vai estar refém do político que está no poder na hora. O caso de corrupção. A corrupção brasileira é um processo endêmico. Existe corrupção na esfera pública, existe corrupção na esfera privada. Para isso, você aperfeiçoa as instituições. Então, você escolher um governo, não é? Que combate a corrupção é um erro. Eu já falei muito sobre isso. Você não escolhe um governo porque ele vai combater a corrupção. Você tem que escolher um governo, porque todo governo é corrupto. A máquina pública está corrompida. É a máquina. Tem que aplicar leis, aprovar leis dentro do Congresso Federal para aprimorar as instituições. O governo do PT, de fato, criou mecanismos para aprimoramento institucional, para que a corrupção fosse investigada e fosse punida. E foi o governo do PT que fez mesmo. Tá? O governo do Bolsonaro destruiu a corrupção, mandou a Lava Jato para os quintos dos infernos, independentemente da ladruagem e dos crimes do Deltan Delagnol e do Sérgio Moro e da equipe da Lava Jato. O mecanismo era muito bom. O Bolsonaro destruiu a Lava Jato. Não foi o PT, não. O Bolsonaro capturou, aparelhou e corrompeu as instituições públicas. Ele chegou ao cúmulo de trocar por 3 vezes o diretor-geral da Polícia Federal. Tudo quando chega perto da família dele, ele coloca sigilo de 100 anos. Ele botou sigilo de 100 anos até nas visitas que a Michelle Bolsonaro recebeu dentro do Palácio Federal. Uai, mas ela não exerce teoricamente nenhum cargo público, ela não foi eleita para nada. Sigilo por quê? O que tem a agenda dela de tão bombástica que você tem que colocar sigilo de 100 anos na agenda da primeira-dama? Tem 3 instituições estrangeiras de perfil liberal, tá? O Banco Mundial, a Transparência Internacional e a Organização de Crimes e Corrupção. Eles denunciaram os aumentos da corrupção durante a gestão do governo Bolsonaro. A Organização de Crimes por Corrupção elegeu Bolsonaro pessoa do ano em 2020 em corrupção e crime organizado. Esses dados eles não liberam dentro do Brasil. Tá? Para finalizar, não existe polarização entre religiosos e ateus. O que está em discussão é se a fé é assunto de foro íntimo ou negócio de Estado. A escolha é entre a liberdade de culto, com o Estado laico, presente em todas as democracias do mundo, e o modelo de teocracia autoritária presente nas ditaduras do Oriente Médio. Isso aqui o Petroni está correto. O governo do Bolsonaro, juntamente com esses pastores e esses evangélicos corruptos, estão trazendo o modelo americano. Tá? Existe uma série na Netflix chamada The Family, A Família, que é preciso entender para perceber o que está sendo trazido para dentro do Brasil. Isso é o modelo americano de corrupção, né? Em que você usa instituições religiosas de fachada para gestar um projeto de corrupção para destruir o país. O governo do Bolsonaro levou isso à escala máxima. Olha que o Lula não desenhou nada do que o Bolsonaro fez. E o governo do PT usava a teologia da libertação? Usou sim, mas é evidente que usou. Mas com que finalidade? Não foi feito um negócio de Estado. Olha o caso desses pastores que estavam negociando, inclusive, ouro no Ministério da Cultura. Foi botado sigilo em cima das bravatas, dos crimes.
Então, o Estado é laico. A fé é de foro íntimo. Eu tenho fé, eu posso ter religião, como eu posso ser ateu, como eu posso ser espiritualista. Quando você mistura religião com um negócio de Estado, tem um problema. O bolsonarismo, o militar Olavo bolsonarismo, porque são essas três frentes diferentes. Os militares usaram isso, o olavismo cultural usou isso, o bolsonarismo usou isso. Essa trinca maligna que tomou conta do Estado brasileiro tem um projeto de poder horroroso, de criação de um Estado mínimo com maximização de lucros. Ou seja, o Estado não vai cuidar da cultura, o Estado não vai cuidar da economia, o Estado não vai cuidar da infraestrutura, o Estado não vai cuidar do povo, o Estado não vai cuidar da saúde, o Estado não vai preservar as reservas nacionais. Então, o que é o Estado mínimo para o governo Bolsonaro? Há poucos dias atrás, o meliante do Paulo Guedes falou em vender todas as praias brasileiras para a iniciativa privada. Ora, praia é região estratégica. Você não privatiza praia de uma nação. E este bandido fala esta coisa e ninguém reage. Eles entraram com 4 patas, nunca se viu na história do país uma situação como essa. Nunca. Eis o ponto. Tá? Então, existe de fato uma luta travada dentro do Brasil, com aval completo dos militares, de sociedades secretas e de bancos, de uma elite bandida dentro do Brasil, que conspiram contra o Brasil. Eles não conspiram só contra a democracia. Então, essas eleições de 2022, elas vão definir os rumos da nação. Diga-se o que quiser do Lula sobre corrupção, sobre safadeza, sobre o que quiser, sobre o Lula e o governo dele. O Lula nunca conspirou contra o Brasil. Nem o PT. Aliás, o PT foi tirado do poder exatamente porque o PT não quis implementar esta agenda que o Michel Temer implementou e o governo do Bolsonaro, que é a agenda ultraliberal, em que o Estado é mínimo no sentido de mínimo mesmo. Repito, ele não vai cuidar da educação, ele não vai cuidar da cultura, ele não vai cuidar da economia, ele vai vender todas as reservas estratégicas, ele não vai cuidar da infraestrutura. Então o Estado vai fazer o quê? Reflitam. Finalizando, eu quero deixar claro que eu nunca fui eleitor nem do Lula nem do Bolsonaro. Eles não chegaram ao poder com meu voto. Nunca votei e não votarei. Agora, se fosse votar, agora no segundo turno, não é? Evidentemente que jamais Bolsonaro receberia o meu voto. Esse é o ponto. Não é? E por que não receberia? Por tudo isso. Porque eu tenho uma leitura histórica de momentos de Estado que, porventura, muitos não terão. Certo? Então, para defender o Lula ou o Bolsonaro, não se trata de uma defesa. Então, eu não declarei meu voto aqui no Lula também não, hein? Cuidado. Porque eu posso simplesmente não ir votar ou posso votar em branco. Mas, para quem
acha que o voto é uma coisa importante, não é? E que as eleições estão sendo decididas baseadas no voto, é um direito da pessoa. A corrupção de Estado brasileira está incluída, inclusive, no sistema eleitoral. Tá certo? A corrupção do Estado brasileiro ela é muito maior do que a gente possa pensar. E, de fato, o projeto que os militares, os bancos e as sociedades secretas planejaram para o Brasil está sendo executado, independentemente do resultado eleitoral. Independentemente de quem ganhar. Bem, então, vamos ficando por aqui e eu vou continuar a semana que vem falando sobre diferenças entre governos, números, porque essas coisas precisam de ser faladas. Cada um que vote em quem quiser. Eu nunca declarei meu voto e não vou declarar, porque voto é secreto. Né? Nem o que vou fazer com ele. Isso diz respeito à minha intimidade. E eu não compartilho ela com ninguém. Agora, se você for votar em um ou em outro, então você tem que saber a razão pela qual você está votando. E pela qual você está escolhendo um projeto de governo. Qual é o projeto que você está escolhendo? Então escolha conscientemente. Agora, a escolha que nós estamos sendo levados a fazer aqui não é a escolha do momento. Repito, há uma longa trajetória histórica, na minha visão, que vem desde 1822, para preparar o Brasil para um determinado cenário. O período que vem, a partir de 2022, é um período seríssimo. Seríssimo. O quadro que se configurou, institucional, de leis aprovadas dentro do Congresso Nacional, né, de estrutura política, olha, não vejo ele com bons olhos. Não vejo nenhum céu de brigadeiro sobre o futuro do Brasil. Muito pelo contrário. Independentemente de quem ganhe. Agora, sem sombra de dúvidas, e na condição de não sendo eleitor do Lula e nem do Bolsonaro, o Lula, se eleito, não cometerá os crimes que o Bolsonaro cometeu. E se ele tiver um pouco de juízo, ele tem que reverter os projetos que transformam o Brasil num Estado policial militar, entregue às sociedades secretas e bancos internacionais. E se ele tiver coragem de fazer isso e não for assassinado, nós já estamos saindo no lucro. O que está posto e desenhado dentro do Brasil é algo muito mais sério do que vocês possam pensar. Muito mais sério. E o comportamento das elites brasileiras, para finalizar mesmo, o Brasil é regido por uma oligarquia corrupta, apátrida, que nunca teve a menor consideração e amor por este país. Eles só pensam em dinheiro. É uma gente tosca, inculta, vendida, despreparada e de um grau de maldade inimaginável. Até a próxima aula.